Vamos eliminar uma boa parte das linhas e representar cada propriedade do fluido por apenas 2 linhas. Veja como ele ficou bem mais simples. Estas são as linhas de saturação. Estas outras verticais representam os valores de entalpia. As horizontais são linhas de pressão. Estas são as linhas de temperatura do fluido. Estas de volume específico. E estas outras são as linhas de entropia. Cada linha corresponde a um único valor da propriedade que ela representa. Por exemplo, em qualquer ponto desta linha, a entalpia é igual a 200 kJ por quilograma de fluido, independente da pressão à qual o fluido estará submetido. Esta outra linha representa a pressão de um bar. De forma semelhante, sobre esta outra linha, a temperatura do fluido HFC 134A será de menos 40 graus Celsius, independente da pressão e dos diferentes valores de entalpia que esta linha de temperatura cruza. Ao longo desta outra linha, temos o mesmo valor de entropia, que neste caso é de 2 kJ por quilograma de fluido por Kelvin de temperatura. E ao longo desta outra linha, o volume específico é sempre igual a 0,1 metro cúbico por quilo de fluido HFC 134A. Agora preste bastante atenção nesta outra linha, a de saturação. Do lado direito, ela indica a saturação de vapor, ou seja, nestas condições, o fluido é formado apenas por vapor. Do lado esquerdo, temos a saturação de líquido, quando o fluido encontra-se totalmente no estado líquido. E entre as curvas, temos o fluido formado em parte por líquido e em parte por vapor. Vamos explicar isso melhor, estudando o ciclo a partir do compressor. Durante a compressão, o fluido, em estado gasoso, sofrerá um aumento considerável de pressão. Analisando isso graficamente, podemos dizer que o fluido sairá de uma situação 1 a uma pressão P1, caminhará sobre a linha de entropia constante e chegará a uma situação 2, a uma pressão P2, maior que P1. Isso acontece porque a entropia durante esse processo praticamente não varia. Com estas características, o fluido atingirá o início do condensador e começará a percorrê-lo, cedendo calor para o ambiente externo. É por isso que o condensador, atrás da geladeira, se aquece. Essa troca de calor resultará, por exemplo, na redução da temperatura e da entalpia do fluido até ele chegar em uma situação 3, que coincide com a linha de saturação de vapor. A partir daí, algo curioso acontece. O fluido continua cedendo calor para o meio externo, mas a sua temperatura permanece constante. Aí você pode perguntar, como isso é possível? Simples, o que ocorre agora, dentro da tubulação do condensador, é uma mudança de estado do fluido. À medida que percorre o condensador, o fluido cede calor para o meio e se transforma em líquido. Então podemos dizer que da situação 2 até a 3, o calor cedido refere-se ao calor sensível. E a partir da situação 3, o fluido cede calor latente, que, como você já sabe, é aquele trocado durante as mudanças de estado de uma substância, sem, no entanto, alterar a sua temperatura. Isso vai ocorrendo até que, ao final do condensador, em uma situação 4, todo o fluido refrigerante terá se transformado em líquido. Estará com a mesma pressão P2 que entrou no condensador, com a mesma temperatura da situação 3, que é chamada de temperatura de saturação na pressão P2, ou temperatura de condensação, mas com uma entalpia relativamente menor. Aqui você pode obter uma conclusão importante. Durante as manutenções de um equipamento de refrigeração, você não deve alterar o comprimento do condensador, nem o diâmetro da sua tubulação.
Isso porque o condensador é projetado para possibilitar a completa mudança de fase de uma determinada quantidade do fluido refrigerante utilizado no sistema. Normalmente, o comprimento do condensador, além de permitir a transformação de todo o fluido gasoso em líquido, possibilita também que haja uma redução de 3 a 8 graus Celsius em sua temperatura. Essa diferença entre a temperatura de saturação e a final do líquido é chamada de subresfriamento, a qual é a responsável por levar o fluido à situação 5. Nesta situação, o fluido continuará com a pressão P2, mas a sua entalpia será ainda menor, o mesmo acontecendo com a sua temperatura. O subresfriamento permitirá então que o fluido chegue à válvula de expansão com uma temperatura menor do que aquela que teria quando na situação 4. Isso, além de garantir que todo o fluido será transformado em líquido, servirá também para aumentar a eficiência do sistema de refrigeração. Ao sair do condensador, o fluido passará primeiro por um filtro secador, onde eventuais impurezas e umidade ficarão retidas. Em seguida, ele atravessará um dispositivo de expansão, que pode ser uma válvula de expansão ou um tubo capilar. Depois de passar por esse dispositivo, o fluido atingirá a situação 6, quando a sua pressão reduzirá ao valor inicial P1. Com isso, o fluido terá uma expansão considerável de volume. Isso fará com que a sua temperatura também seja bastante reduzida, chegando a valores inferiores a 0 grau. Como o seu ponto de estado cairá entre as curvas de saturação, concluímos que parte deste fluido estará no estado líquido e parte no estado de vapor. Para se ter uma ideia do valor da temperatura do fluido após o dispositivo de expansão, nos refrigeradores simples, de uma porta apenas, ela é de aproximadamente menos 10 graus Celsius. E nos refrigeradores duplex e nos freezers, ela é da ordem de menos 25 graus Celsius na saída do capilar. O fluido refrigerante, com as características obtidas na situação 6, entra agora no evaporador, que nos refrigeradores é também chamado de congelador. Enquanto o fluido a baixa temperatura percorre as galerias do evaporador, trocas de calor acontecem. Aqui ocorre o contrário do que se dá no condensador. O fluido, que está no estado líquido e com baixa temperatura, retira calor do evaporador e muda do estado líquido para o de vapor. Isso provoca uma redução considerável da temperatura do evaporador, o suficiente para congelar tudo o que estiver dentro dele. Aqui também, a exemplo do que ocorre no condensador, é preciso que o comprimento das galerias seja suficiente para que todo o fluido mude de estado. O calor absorvido pelo fluido e utilizado nessa mudança de estado é chamado de calor latente. Assim, quando todo o fluido estiver no estado vapor, ele estará na situação 7, sendo a sua pressão P1. A temperatura igual à temperatura de saturação na pressão P1 ou temperatura de evaporação, mas a entalpia do fluido terá um valor maior que na situação 6. Nestas condições, o fluido estará prestes a retornar ao compressor para ser novamente comprimido. Só que primeiro é preciso garantir que todo ele esteja no estado gasoso, pois, como você já sabe, fluido no estado líquido é praticamente incomprensível. E, se for admitido no compressor, causará danos ao equipamento. Para que isso não aconteça, o comprimento das galerias do evaporador é suficiente para que o fluido absorva todo o calor latente necessário para mudar de fase e mais certa quantidade de calor sensível. Este elevará a entalpia do fluido e a sua temperatura para além da temperatura de saturação na pressão P1. E com isso, o fluido atingirá novamente a situação 1, com a garantia de que nenhuma fração de líquido entrará no compressor. A diferença entre as temperaturas nas situações 7 e 1 é chamada de superaquecimento.
Em média, esse valor é da ordem de 5 a 10 graus Celsius. Com as características alcançadas na situação 1, o fluido entra novamente no compressor e o ciclo se repete. E assim você acaba de aprender em detalhes como se dá o ciclo de compressão a vapor. Como falamos anteriormente, este sistema pode ser utilizado não apenas em geladeiras, mas também em condicionadores de ar de pequeno e de grande porte, em câmaras de refrigeração, nas instalações comerciais e industriais, entre outros. Devo dizer ainda que nos próximos cursos de nossa série, você aprenderá a medir os parâmetros subresfriamento e superaquecimento, que são utilizados na avaliação do desempenho dos sistemas de refrigeração. O campo de utilização da refrigeração é muito amplo. Por isso, os sistemas vão adquirindo conformações e características particulares, visando adequar-se às diversas situações de uso. O ciclo de compressão por múltiplos estágios é uma destas particularidades. Ele tem como base o ciclo de compressão a vapor, mas trabalha de forma diferenciada para atender a situações específicas. Neste caso, utilizam-se 2 ou mais compressores, 1 ou mais evaporadores e um separador de líquido que serve também de resfriador intermediário. Uma aplicação bastante comum dos sistemas de compressão por múltiplos estágios são os laticínios, que podem possuir um evaporador operando a menos 35 graus Celsius para fazer sorvetes e outro operando a 2 graus Celsius para resfriar o leite. Utilizar apenas um compressor em uma situação como esta, em que a diferença entre as temperaturas de condensação e de evaporação é relativamente elevada, não é vantajoso. Isso porque a relação de compressão a ser vencida pelo compressor seria bastante elevada. Então, as máquinas, digo, os compressores, deveriam ser ainda mais robustos e de maior potência, o que aumentaria o custo de implantação e de operação do sistema. Para se ter uma ideia, só a economia de potência que se obtém ao utilizar a compressão em múltiplos estágios já justifica a aquisição de uma segunda máquina. Analisando graficamente, a situação seria a seguinte. Este é o gráfico de compressão a vapor que você já conhece. Como neste caso específico a temperatura de evaporação será ainda menor, a linha que representa a mudança de fase do fluido no evaporador ficará mais para baixo. Observe o quanto isso aumentaria a temperatura de descarga do compressor. Agora, observe como essa temperatura será menor se, ao invés de utilizarmos 2 compressores. Esta é a principal vantagem de se utilizar a compressão em mais de um estágio. Agora, observe esse detalhe no gráfico. Ele indica uma redução na temperatura do fluido entre a descarga de um compressor e a sucção do outro. Isso ocorre graças a esse novo elemento, o resfriador intermediário com separador de líquido, que faz parte do circuito de compressão multiestágio. Conheça melhor o ciclo de compressão por múltiplos estágios, analisando este esquema. Aqui está o primeiro compressor, que é chamado de compressor do estágio de baixa. Este outro é o compressor do estágio de alta. Em seguida temos o condensador. E depois, os evaporadores 1 e 2. No evaporador 2, a temperatura será menor que a do evaporador 1. Observe que antes de cada evaporador, existe uma válvula de expansão. E aqui temos o resfriador intermediário com separador de líquido. Observe que existe uma válvula de expansão com controle de nível associada a este elemento. Conheça agora os equipamentos que você acabou de ver representados no esquema do sistema anterior. Esses são os compressores. Esse, o condensador. Aqui temos o evaporador. E aqui o resfriador intermediário com separador de líquidos. Esta é uma válvula de expansão manual.
E esta outra é uma válvula de expansão do tipo boia com controlador magnético de nível. Agora acompanhe o funcionamento desse sistema utilizando ao mesmo tempo o diagrama e o gráfico que você já conhece. O ponto 1 corresponde à sucção do compressor do estágio de baixa e o ponto 2 à descarga deste mesmo compressor. Do ponto 2 ao 3, que refere-se à sucção do segundo compressor, o fluido sofre um resfriamento parcial ao passar pelo resfriador intermediário. Como você já sabe, esse resfriamento evitará uma elevada temperatura do fluido no compressor do estágio de alta. Ao sair deste compressor, o fluido estará com as características representadas pelo ponto 4, quando dará entrada no condensador. Neste elemento, o fluido perderá calor sensível até atingir a linha de saturação de vapor. Depois passará a perder calor na forma latente, quando então mudará do estado gasoso para o líquido. Assim, ao atingir o ponto 5, o fluido estará totalmente no estado líquido. Agora, uma parte desse líquido passará através de uma válvula de expansão, chegando ao ponto 6. Percorrerá o evaporador 1 e retornará ao compressor do estágio de alta. A outra parte passará através da válvula do tipo boia, expandirá, terá a temperatura reduzida e será conduzida para dentro do separador de líquido. Aqui precisamos abrir um parêntese para lhe explicar um detalhe. Você já sabe que depois que um fluido passa através do dispositivo de expansão, parte dele estará no estado líquido e parte no estado de vapor, não é mesmo? Então, o que o separador de líquido faz é exatamente a separação destas frações, ficando a líquida na parte inferior e a gasosa na superior. O nível atingido pelo líquido será controlado pela chave boia. Quando o nível máximo for atingido, ela abrirá um contato elétrico que interromperá a passagem de corrente elétrica para uma válvula solenoide, que se encontra instalada antes da válvula de expansão com controle de nível. Isso resultará no desligamento e no fechamento simultâneo desta válvula, evitando que mais líquido entre no separador de líquidos. A válvula de expansão com controle de nível fechará o contato e a válvula solenoide voltará a abrir somente quando o nível mínimo for atingido. Parte do vapor mais frio será agora conduzida ao compressor de alta. Já o líquido, também mais frio, será conduzido até o segundo evaporador, passando primeiro através da válvula de expansão, quando expandirá e terá a sua temperatura ainda mais reduzida. Depois do evaporador, o fluido, já no estado gasoso, retornará ao compressor de baixa, quando o ciclo de compressão por estágios múltiplos se completa. Existem casos em que os evaporadores precisam ser instalados bem afastados dos compressores e dos condensadores. Nestas situações, se o fluido fosse conduzido no estado gasoso até os evaporadores, a eficiência do sistema seria reduzida. Isso ocorreria porque as perdas de carga e de calor seriam relativamente elevadas. Para isso não acontecer, esses sistemas utilizam uma bomba para bombear o refrigerante no estado líquido até os evaporadores. Em nosso manual, você encontrará mais informações a respeito desse sistema. A refrigeração por absorção, ela trabalha com dois fluidos. Em um dos casos pode ser a amônia e a água. E em outros casos pode ser o brometo de lítio também misturado com a água. Então de modo que desses dois componentes, no caso a amônia e a água, apenas um é o agente frigorífico,
no caso a amônia. Então, a particularidade desses sistemas é que não há um compressor. Você tem apenas um sistema de aquecimento, que pode ser, por exemplo, a energia solar, pode ser uma energia que é perdida para o ambiente, como, por exemplo, o escape de motores de combustão, a saída dos gases de combustão de uma turbina, né, um escape de vapor que possa haver em alguma indústria. Então, toda essa perda de energia que normalmente é jogada para o ambiente pode servir para estar funcionando um equipamento por absorção. Outro exemplo que poderíamos citar seria aqueles antigos refrigeradores a gás que a gente encontrava principalmente nas fazendas, né? Além do refrigerador a gás, tem um refrigerador também a querosene. Então funciona segundo esse mesmo princípio, né? A fonte de calor é o gás ou é o querosene, né? E dentro do refrigerador você tem uma mistura de água com amônia, de modo que a amônia faz o efeito frigorífico, né, nesses refrigeradores. O ciclo de refrigeração por absorção descrito pelo professor José Arnaldo pode ser ilustrado em um esquema como este. Observe que ele é constituído pelos seguintes elementos principais: absorvedor, bomba de sucção, gerador, sistema de aquecimento, válvula redutora de pressão, condensador, válvula de expansão, evaporador, tubulações do ciclo e sistema de resfriamento à água. Observe também que o gerador e o condensador estão na zona de alta pressão, enquanto que o evaporador e o absorvedor estão na de baixa pressão. O seu funcionamento ocorre assim: a bomba de sucção bombeia a mistura de água e líquido refrigerante existente no absorvedor, em baixa pressão, para o gerador, onde a mistura será aquecida. Esse aquecimento eleva a pressão da mistura, evapora o líquido refrigerante, mas mantém a água em seu estado líquido. O que ocorre aqui é a separação destas substâncias. Isso acontece porque a temperatura de ebulição do líquido refrigerante é menor que a da água. Então, quando a temperatura da mistura atingir um determinado valor, o líquido refrigerante mudará para o estado de vapor. Mas a água continuará em seu estado líquido, porque a quantidade de calor fornecida ao gerador não será suficiente para que a mesma mude de líquido para vapor. A água em estado líquido retorna para o absorvedor. Em seu trajeto, ela passará pela válvula redutora, que reduzirá sua pressão da alta para a baixa pressão do sistema. Ao mesmo tempo, o vapor do refrigerante em alta pressão é conduzido ao condensador, percorre uma serpentina e troca calor com a água que circula ao seu redor. Isso resulta no abaixamento da temperatura do fluido, seguido da sua mudança do estado gasoso para o líquido. Agora, o fluido na forma líquida passa através de uma válvula de expansão, quando terá pressão e temperatura reduzidas. Nestas condições, o fluido entra no evaporador e em seguida muda para o estado gasoso por causa do calor que receberá desse ambiente, por absorção. Como você já sabe, quando se retira calor de um meio, a sua temperatura será reduzida. E isso é o que resulta na refrigeração do ambiente envolvido pelo evaporador. Agora, o fluido refrigerante na forma gasosa retorna ao absorvedor, onde é absorvido pela água. Esse processo provoca uma ligeira liberação de calor que é removido pela água que circula no interior do absorvedor através de uma serpentina. Como explicou anteriormente o nosso coordenador técnico, esses sistemas utilizam amônia ou brometo de lítio como fluido refrigerante porque são facilmente absorvidos pela água que é utilizada nesses sistemas. No entanto, a amônia apresenta incompatibilidade com o cobre, por isso as tubulações do sistema são de aço carbono. Além disso, a amônia é levemente tóxica e por essa razão não é utilizada em sistemas de condicionamento de ar. Já com relação à eficiência dos sistemas de refrigeração por absorção, você precisa saber o seguinte: quando comparamos a eficiência desses sistemas
do ponto de vista termodinâmico, nós vemos que são sistemas menos eficientes do que os sistemas convencionais por refrigeração a vapor. Aí você perguntaria, então por que esses sistemas ainda continuam funcionando? Ocorre que a fonte de energia que normalmente é usada para funcionar esses equipamentos é uma energia de baixo custo. Como nós dizemos no exemplo, né? Os gases de combustão do veículo, os gases de combustão da turbina ou até mesmo a energia solar. Então, como você usa uma energia de baixo custo, então esses equipamentos acabam sendo viáveis do ponto de vista econômico. Ao caso de uma indústria no Rio de Janeiro, que montou um sistema de geração de energia a partir da turbina a gás. E todo o sistema de ar-condicionado daquela indústria é feito aproveitando os gases de escape da turbina a gás. Esta é uma unidade de refrigeração de um bebedouro de água, refrigerado pelo sistema termomagnético. Como você pode observar, ela não possui compressor, gerador, condensador, nem evaporador, como os sistemas de refrigeração que você conheceu até agora. Na verdade, na refrigeração termomagnética, não se utiliza nem fluido refrigerante, conforme explica o professor José Arnaldo Duarte. A refrigeração termomagnética é uma técnica recente em termos de equipamentos, mas ela já é antiga com relação ao seu conhecimento e à sua possibilidade, né? Ela é oriunda dos primeiros estudos de Thomson e também do efeito Peltier, né? Ou seja, a refrigeração termomagnética é o contrário do que ocorre em um termopar. Quando você tem um termopar, ele faz a medição da temperatura através da variação de tensão provocada pela variação de temperatura. Então, eles pensaram o seguinte, será que não é possível o contrário? Né? Ou seja, você gerar um circuito elétrico que produza tensão e corrente, e com isso ter variação de temperatura, e criando, por assim dizer, um efeito frigorífico. Então esse é o princípio da refrigeração termomagnética. Já existe no mercado alguns bebedouros, né, que usam esse princípio, cuja característica principal é você pegar esse bebedouro e ver que ele é muito leve, quando comparado com os modelos tradicionais. Outra característica desse tipo de sistema, da refrigeração termomagnética, é que você consegue com ela temperaturas muito baixas, temperaturas próximas do zero absoluto. Situações até então não conseguidas através dos processos convencionais. Dando sequência ao que explicou o nosso coordenador técnico, vamos lhe mostrar como é o princípio da refrigeração termomagnética. Esta junção de dois condutores de materiais diferentes é uma das partes de um termopar. Se você interligar os terminais de um voltímetro com as extremidades livres dos condutores do termopar, em seguida, colocar esta parte da montagem dentro de um recipiente com gelo e, por fim, aquecer a outra parte do termopar, ou seja, a junção, você observará o seguinte: uma voltagem elétrica será medida pelo voltímetro. Bem, se há voltagem, há também uma corrente elétrica fluindo neste circuito por causa da diferença de temperatura existente nas extremidades de dois materiais diferentes. No meio científico, esse fenômeno é conhecido como princípio Seebeck. Bem, se por um lado existe o princípio Seebeck, por outro, existe o princípio Peltier, que diz exatamente o contrário. Se fizermos circular uma corrente elétrica na mesma direção da voltagem do princípio Seebeck, acontecerá o seguinte: uma das extremidades dos condutores aquecerá e a outra resfriará. Esse é o princípio da refrigeração termomagnética.
A energia elétrica convencional é utilizada para gerar o efeito Peltier. Na unidade de refrigeração do bebedouro, que você viu anteriormente, a parte aquecida da junção ficará em contato com um trocador de calor. E a outra parte, a refrigerada, ficará em contato com a água. Isso deixará gelada a água do reservatório do bebedouro. Veja mais informações a esse respeito em nosso manual. E assim terminamos o módulo referente aos sistemas de produção de frio. No entanto, gostaríamos de reforçar a importância de você estudar este assunto também no manual. Você verá que ele foi escrito em uma linguagem muito clara e simples, que tudo está minuciosamente explicado, ilustrado e exemplificado, para que esse assunto tão técnico possa ser facilmente compreendido por você. E não temos dúvidas em dizer que as informações obtidas neste filme são a base para o completo entendimento desse assunto em nosso manual. Agora, neste módulo, você conhecerá melhor os principais elementos dos sistemas de refrigeração e que estarão presentes nos sistemas que você estudará nos outros cursos da nossa série. São eles: fluido refrigerante, compressor, condensador, dispositivos de expansão, evaporador, dispositivos de controle e segurança, tubulações e bombas. Você já sabe que em um circuito de refrigeração, que tecnicamente é chamado de circuito frigorígeno, existe um fluido circulando. Ele é o responsável por retirar uma determinada quantidade de calor de um meio, fazendo com que o mesmo fique gelado. Então, um bom fluido refrigerante deve possibilitar as trocas de calor com o meio de forma rápida e na quantidade necessária. É desejável também que esta substância dissipe através do condensador o máximo possível do calor que foi absorvido no evaporador. Essas são duas propriedades importantes que um fluido refrigerante deve possuir, pois influenciam no rendimento do sistema. Mas não existem apenas essas duas. Há outras propriedades também importantes e que você saberá quando estudar esse assunto em nosso manual. Os fluidos refrigerantes são classificados de acordo com os elementos químicos envolvidos na formação de cada um. Os que são formados por cloro, flúor e carbono fazem parte da categoria CFC. O R11, que era muito utilizado em grandes compressores centrífugos, e o R12, que era de uso geral em refrigeradores, freezers, condicionadores de ar, entre outros, são dois exemplos de fluidos CFC. Os fluidos refrigerantes que possuem átomos de hidrogênio na sua formação, além do cloro, do flúor e do carbono, pertencem à família HCFC. Como exemplo, temos o R22, que é utilizado em condicionadores de ar de diferentes capacidades. Já os que são formados apenas por hidrogênio, flúor e carbono são classificados como HFC, ou alternativos. O R134A é um dos exemplos de utilização variada, como em refrigeradores, condicionadores de ar, câmaras frigoríficas, entre outros. Todos os refrigerantes destas três categorias são chamados de hidrocarbonetos halogenados. Eles são comercializados em recipientes especiais, que, como você já sabe, devem ser descartados assim que forem completamente esvaziados. E para cada fluido existe uma cor padronizada. Veja algumas delas.
Os refrigerantes que possuem cloro na molécula apresentam o inconveniente de prejudicar a camada de ozônio. Os da categoria CFC são os que possuem potencial máximo de destruição desta camada e, por isso, não são mais fabricados. Os da categoria HCFC também afetam a camada de ozônio, mas em uma proporção muito menor. Por isso, eles ainda são fabricados. Já os fluidos da categoria HFC, como não possuem cloro na molécula, não prejudicam a camada de ozônio. E por isso, os novos sistemas de refrigeração certamente serão projetados para operarem com esses fluidos. Mas afinal, como o átomo de cloro afeta a camada de ozônio? Veja as explicações do nosso coordenador técnico. Tradicionalmente, os refrigerantes usados, R11, R12 e R22, eles contêm cloro na sua molécula. E é justamente o cloro que provoca problemas na camada de ozônio. E esse átomo de cloro é que vai agir junto à molécula de ozônio, provocando uma reação em cadeia. Ou seja, o átomo de cloro ataca uma molécula de ozônio, quebra ela, e esse mesmo átomo vai quebrar outras moléculas. Isso num processo contínuo até esse átomo ser desintegrado, e o que demora às vezes muito tempo para que isso venha a ocorrer. Complementando o que o professor falou, estudos revelam que o R12, por exemplo, pode permanecer até 100 anos causando danos na atmosfera. Bem, se esses refrigerantes afetam tanto a camada de ozônio, o que deve ser feito para evitar que isso aconteça? Então, os refrigerantes usados no passado na refrigeração, como R11, R12 e R22, eles precisam deixar de ser usados. E para que isso ocorra, é necessário novos substitutos para esses refrigerantes. O R11 e o R12 praticamente não tem sido fabricado mais, já tem substitutos à altura. Falta ainda o R22, que já tem também data marcada para o seu fim. De modo que novos refrigerantes têm surgido a cada dia, novas alternativas, misturas, enfim, em um futuro próximo teremos a substituição desses refrigerantes que provocam esse efeito na camada de ozônio. Este processo de substituição de fluidos é chamado de retrofit e é feito com a utilização dos fluidos HFC ou alternativos. Ele deverá ser feito pelo técnico em refrigeração e, por isso, nos próximos cursos da nossa série, você aprenderá a executá-lo. Vale lembrar que os refrigerantes da categoria CFC, como R11 e R12, que ainda encontram-se em utilização nos equipamentos mais antigos, deverão ser substituídos. Já os da categoria HCFC, como R22, poderão ser fabricados até 2030, de acordo com o Protocolo de Montreal. E o prazo para a realização do retrofit desses fluidos é até 2040, segundo o mesmo protocolo. Agora saiba quais são os cuidados que deverão ser tomados durante as operações com esses fluidos. Nesse sentido, o técnico em refrigeração, ou o mecânico, ou o profissional que lida na área, deve ter um cuidado especial quando se lida com os refrigerantes. Deve evitar de que maneira nenhuma esses refrigerantes sejam lançados na atmosfera. Então, para isso, em todo o procedimento, ele deve procurar ter os equipamentos sempre à mão para que, quando for trocar o refrigerante antigo seja recolhido em vasilhames próprios. E na instalação, ter todo o cuidado necessário para que vazamentos não venham a ocorrer, iniciando assim um processo de manutenção bem feito, observando os selos de vedação dos compressores abertos, observando a instalação para que nenhum furo possa acontecer, enfim, tomar todo o cuidado para que esse refrigerante não seja lançado na atmosfera. No caso desse refrigerante que foi coletado, ele deve ser encaminhado